Bom, então vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos então falar sobre a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Para quem quiser depois ter um vídeo um pouco mais resumido, né, sobre esse assunto, já tem lá no meu canal, tá certo? Então não esquece de deixar o like, compartilhar, curtir, ativar as notificações, o sininho, e porque o YouTube tá boicotando aí os professores de história, não tá avisando não tá subindo lá, tá? Os vídeos lá para aquela galeria de 100 mais, tá? Então, deixa o like. Deixa o like, deixa o like. Aí, caramba, perdi aqui o bagulho. Aqui, achei. Tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. E dentro desse contexto de Primeira Guerra Mundial, pessoal, nós temos que lembrar que tudo na vida existe uma causa, uma razão, um motivo, uma circunstância pelo qual algo venha a acontecer, tá certo? E quando a gente fala sobre a Primeira Guerra Mundial, nós estamos falando então daquele período, tá certo? A gente vai ter que relembrar as aulas anteriores, né? Que fala ali sobre o neocolonialismo, a segunda revolução industrial e ali basicamente o imperialismo, tá certo? A segunda revolução industrial, pessoal, ela proporcionou aos seres humanos uma alta tecnologia, né? Então, um avanço tecnológico muito grande. Então, as pessoas elas tinham muitos aparatos, né? Muitas novidades estavam aparecendo, muitas novidades estavam acontecendo. Isso acabou gerando uma forte disputa de territórios entre as potências industriais, tá certo? O que leva ali ao imperialismo. Então, eles, para não entrarem em guerras, tá certo? Esses caras eles começam a dividir os territórios, como foi, por exemplo, na Conferência de Berlim, em 1884 1885, onde você tem a partilha da África. Os países mais industrializados ficaram, então, com mais territórios. E os países menos industrializados ficaram com menos territórios. Até porque necessitam de menos mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. Entretanto, todavia, quiçá, alguns países que na época da Conferência de Berlim eram menos industrializados, com o passar do tempo foram se tornando cada vez mais industrializados. E, obviamente, o seu desejo para ter territórios ficou cada vez maior, a sua ambição ficou cada vez maior. Então, óbvio que o imperialismo iria gerar uma série aqui de disputas por esses territórios africanos e asiáticos, certo? Porém, leva também, pessoal, a surgirem diversas rivalidades dentro dessa Europa. Nós vamos encontrar aqui, por exemplo, rivalidades como a França e a Alemanha. Essa rivalidade, pessoal, ela já vem de um pouco antes, tá certo? Porém, ela vai crescendo ali na questão, principalmente com a questão da unificação da Alemanha e Guerra Franco-Prussiana. Os alemães acabam vencendo essa guerra, tá certo? E no ano de 1871, quando essa guerra vem a terminar, tá certo? A Alemanha impôs aí algumas questões, como por exemplo, ficar com a região de Alsácia-Lorena, que era uma região francesa, ricas ali em matéria-prima, e ali começa uma briga, tá certo? Porém, essa briga ela fica ainda mais acentuada quando a gente observa a questão do Marrocos, a questão marroquina. Tá? A França, ela tinha por direito, entre aspas, tá certo? Concebido ali na Conferência de Berlim, o território marroquino. Entretanto, todavia, quiçá, a Alemanha ela estava adentrando a esse território, né, fazendo ali comércio e etc, etc, ganhando o território marroquino. Faz-se então um acordo entre França e a Alemanha, tá certo? Para que os portos marroquinos ficassem abertos a todas as nações, porém com vantagem aos franceses. Tá certo? Os franceses então teriam vantagens sobre o porto e sobre aquilo que era comercializado ou não ali em Marrocos. Tá? Uma outra rivalidade muito forte, pessoal, que vai acontecer é justamente entre a Alemanha e a Inglaterra. Essa rivalidade, pessoal, ela vem se acentuando, até porque a Alemanha ela vem diminuindo, tá certo? A distância na questão industrial
em relação à Inglaterra, tá certo? E aqui há uma disputa por mercados consumidores. Tanto a Inglaterra quanto a Alemanha produziam ali produtos bem semelhantes, então, obviamente, que elas vão disputar mercado consumidor, tá? E quando a gente fala no leste asiático, principalmente quando a gente vem retratando a questão dos Balcãs, nós temos que falar a rivalidade existente entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, ou o Império Austro-Húngaro e a Rússia. A Rússia também deseja, olha, né, enxerga a questão dos Balcãs, ali o leste europeu, com muito bons olhos, né? Territórios a serem colonizados. A Sérvia, existe um forte sentimento nacionalista defendendo ali a sua posição e, obviamente, contribuindo e incentivando os outros países a também se tornarem independentes e autônomos. O Império Austro-Húngaro, que detinha parte ali do controle da região, não observava isso com bons olhos, né? Tanto a concorrência russa quanto o forte sentimento nacionalista dentro da Sérvia, tá? Obviamente, pessoal, que essas rivalidades impulsionaram essas potências a criarem grupos, né? A se dividirem em grupos. Então, aqui você vai observar essa política de alianças. A primeira grande discussão ali, ou a primeira tentativa de formação de grupos, pessoal, ela fica restrita a 3 imperadores. Tanto que é a tríplice dos 3 imperadores. O imperador envolvendo ali a questão da Alemanha, do Império Austro-Húngaro e do Império Russo. Porém, a rivalidade entre o Império Austro-Húngaro e o Império Russo era tanta e tamanha que eles não poderiam ficar no mesmo bloco, tá certo? Os interesses deles eram os mesmos e eles chocavam-se com esses interesses. Então, logo, a Rússia acaba sendo substituída, tá certo? E em seu lugar, a Itália adentra. Então, agora nós temos a tríplice aliança formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Do outro lado, e percebendo essa corrente muito forte, a França e a Inglaterra entram num acordo e convidam a Rússia para participar daquilo que a gente conhece como a Tríplice Entente, tá? Então você tem agora 2 grupos militares, né? 2 grupos políticos também, tá certo? Econômicos e etc, etc, que vão se ajudar mutuamente. Relembrando, Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. É óbvio, pessoal, que se tratando de uma guerra mundial, outros países adentrarão a esta guerra e escolherão um dos 2 lados, ou a Tríplice Aliança ou a Tríplice Entente. Como é o caso, por exemplo, do Brasil. O Brasil escolhe a Tríplice Entente. O Império Turco-Otomano escolhe o lado da Tríplice Aliança. Existem outros tantos países que vão adentrando a esta guerra e eles vão se direcionando, vamos dizer assim, para cada um dos lados, tá bom? Vamos lá. Óbvio, então agora eu já tenho os motivos pelos quais eu vou brigar, tá certo? Que são os territórios aqui a serem disputados pelo imperialismo. Essa rivalidade vai aumentar ainda esse motivo. Agora eu já sei quem são os meus amigos e quem são os meus inimigos e eu tenho que me preparar para essa guerra, tá? Ou para essa possível guerra. É isso que se trata, então, o período da paz armada. É o mesmo período, pessoal, da Belle Époque, tá? Entre 1871 até 1914. É um período, então, onde a Europa ela passa por uma relativa paz. Assim, você observa a paz, mas você sabe que as tensões estão crescendo, certo? Com essas rivalidades que nós falamos anteriormente, tá bom? Então, é óbvio, pessoal, que mais cedo ou mais tarde explodirá essa guerra, tá certo? Mais cedo ou mais tarde acontecerá esses conflitos. Então, a nação ou as nações, o grupo que estiver mais bem preparado, vai suportar melhor essa guerra, vamos dizer assim. É por isso, então, que eles utilizam todo esse avanço tecnológico da segunda Revolução Industrial e implementam isso em desenvolvimento de armas, em questões estratégicas. Esses caras eles vão pensar na guerra,
tá certo? Então eu tenho um grande tempo aí para me preparar para essa guerra. Desenvolver novas armas, desenvolver novas técnicas, observar a fraqueza do meu adversário, fortalecer as minhas próprias fraquezas, tá? Então eles vão criando esses mecanismos entre esse período, tá certo? E agora eu necessito da gota d'água. Eu necessito então agora de um empurrão final, tá certo? Vamos pensar então aqui, ó. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Eu tenho então um campeonato, tá certo? E que esse campeonato, todo mundo está disputando a taça, tá certo? Tá ali disputando a taça. Eu já sei quem são os meus aliados e quem são os meus inimigos. Então eu tenho o time A contra o time B, tá certo? Eu vou me preparar. Quanto melhor eu me preparo, tá certo? Então eu vou ali fazer condicionamento físico, vou fazer minha academia, eu vou treinar falta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para que eu fique bom, tá certo? Para o dia ali do campeonato, para a final do campeonato. Quando, né, começa ali o campeonato, tá certo? O jogo só começa quando o juiz apita. Se o juiz não apitar, não começa o jogo. Tá certo? Se ele ficar lá 15 minutos olhando para a cara dos jogadores, vai ficar 15 minutos um olhando para a cara do outro. Enquanto ele não apitar, não vai começar a partida. Então eu tenho que ter esse sinal, tá certo? Então, olha só, trazendo para a nossa realidade. Qual foi o apito do qual começou, desenrolou a guerra? Foi o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando. A partir desse assassinato, pessoal, é aí que você tem o início, a deflagração da guerra, tá certo? As pessoas começam aqui a trocar soco na cara, dedo no olho, chute na canela, cotonete molhado, xingamento de mãe, aperto de mamilo, joelhada na barriga, tá certo? Cotovelada. E o negócio aqui foi feio mesmo, tá certo? Uma guerra nunca antes vista. Aliás, a gente tinha alguns sinais ali em guerras modernas, como foi a Guerra do Paraguai, por exemplo, ou como foi a Guerra de Secessão. A gente tinha mais ou menos uma noção, mas na proporção que foi a Primeira Guerra Mundial, na época chamada de A Grande Guerra, impossível, tá? E o assassinato do Francisco Ferdinando fez com que essas políticas aqui de aliança começassem a declarar guerras uns aos outros. Então vamos lá. Quando o herdeiro do trono austro-húngaro aqui, o Francisco Ferdinando, foi desfilar em carro aberto na Bósnia, um território totalmente hostil, tá certo? Ele foi assassinado por um jovem integrante de um grupo terrorista conhecido como Mão Negra, e a partir daí a culpa recaiu sobre a Sérvia. Ó, que nada a ver, tá certo? O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, porque a Sérvia teria influenciado a Bósnia a promover a sua independência e a assassinar o herdeiro do trono. A Sérvia, por sua vez, chama a Rússia para a proteger. A Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, por pertencer à Tríplice Aliança, chama a Alemanha. A Alemanha, por sua vez, declara guerra à Sérvia, à Rússia, à França e à Inglaterra. Já que é para guerra, então vamos guerrear, certo? Já que é para sentar porrada em geral, a gente já chama todo mundo e já resolve todas essas rivalidades históricas em um único momento, certo? Por isso, então, daquele movimento ali que eu falei para vocês, de soco na cara, dedo no olho, chute na canela, cotonete molhado, certo? Que a coisa foi feia, tá? Para quem lembra aí do episódio, por exemplo, do Luiz Fabiano, né, chegando no cara do River Plate, é dali para pior, tá certo? Que vai acontecer, tá bom? E, obviamente, aqui você tem todo o desenrolar da guerra, tá certo? A Primeira Guerra Mundial, pessoal, ela geralmente ela é separada em 3 grandes fases. A primeira fase é uma fase, então, de movimento, tá certo? É uma guerra onde você vai ter uma rápida e grande expansão da Tríplice Aliança, tá? Esse avanço da Tríplice Aliança aqui, pessoal, é justamente um avanço em cima, por exemplo, da França. Porém, diferente do que todo mundo achava, tá certo? Que a França iria ser atacada pela sua fronteira com a Alemanha,
Não, ela foi atacada via Bélgica. Para quem não conhece mais ou menos o mapa europeu, pessoal, a França ela faz divisa, né, a fronteira com a Bélgica e com a Alemanha. O que a Alemanha fez? Ao invés de atacar direto a França, ela ataca primeiro a Bélgica e adentra ao território francês por cima, pelo norte, vamos dizer assim, tá? Enquanto as tropas estavam posicionadas mais ao sul, esperando ali na fronteira, eles foram surpreendidos quando a Alemanha promove esse plano, tá certo? E invade a França por cima. Até você remobilizar todas as tropas ali, fica um tanto quanto difícil, tá certo? E, obviamente, a partir do momento que você vai perdendo 1, 2, 3 territórios, fica difícil de você recuperar, ainda mais com a potência que era a Alemanha nesse exato momento, tá? Então eles foram encurralando, vamos dizer assim, a França. E o ataque só não foi maior, o desespero francês só não foi maior, porque a Rússia adentrou a guerra e começou a promover diversos ataques ao Império Austro-Húngaro e à Alemanha, tá? Frustrando esses planos alemães de tomarem a França. Tá? Então agora a Alemanha ela tem que atacar nas duas pontas. Ela tem que atacar tanto no fronte ocidental quanto no fronte oriental. Ela tem que defender a sua posição e atacar a França, e defender e atacar a Rússia ao mesmo tempo, tá certo? O que promove aí a divisão, né, da sua atenção e a divisão também dos soldados. Cada um tem que ir para um fronte de batalha e etc, etc. O que acaba meio que frustrando ali os planos dos alemães, tá certo? Com esses avanços, tá certo? Haverá aqui, pessoal, a segunda fase da guerra, e é uma fase muito mais duradoura, tá? Entre os anos de 1915 e 1917, que é a fase das trincheiras, ou guerra de posição. A trincheira, para quem não sabe, pessoal, é um buraco na terra, tá certo? Você faz um buraco lá, é alto, aliás, né? Fundo, né? Alto não, né? É fundo, tá? E aí você se consolida naquele poder, né? naquela posição. É muito mais fácil você atacar alguém, tá certo? De baixo para cima, né? Nesse caso, tá? Porque como você está protegido pelo solo, né? E ali você colocava uma série de proteções na frente, né? Para dificultar o avanço do seu inimigo. Então você colocava arame farpado, caco de vidro, prego, colocava saco de areia, né, para a questão da bala. Há pessoas aí que vão falar que existia até mesmo a foto da Gretchen ali para dar uma assustada na população, né? O cara, você imagina, então, o cara tá vindo, né, todo pá na guerra, tá certo? Aí passa pelos arame farpado, aí você sai, né, desvia dos pregos, tal, vê a foto da Gretchen bem na sua cara, assim, você fala, cara, ou você morre do coração ou você sai correndo mesmo, não tem jeito, tá? Então você tem que se defender, tem que defender essa posição de qualquer jeito, tá certo? E aí o que acontece? Ai meu Deus. Aí o que acontece? Esses caras eles vão se proteger através da guerra das trincheiras, iniciando uma outra modalidade. A guerra agora, pessoal, ela é disputada palmo a palmo. E o objetivo agora é enfraquecer o meu inimigo, não deixando com que os recursos cheguem até as trincheiras. Aqui eles começam a utilizar então os aviões, e as batalhas marítimas, as batalhas navais começam a ficar cada vez mais pesadas. Por exemplo, com os encoraçados e os submarinos. A questão do avião, depois vocês dão uma procurada aí, é a questão ali do Barão Vermelho. Certo? Ele vai se destacar entre essas modalidades. Há um fato, parênteses na aula, há um fato curioso também, pessoal, na Guerra das Trincheiras, que foi no Natal. Se não me falha a memória, foi em 1916. Eu não lembro certinho qual foi o ano. Ou foi 1915 ou 1916. Certo? No Natal, eles, franceses e alemães, eles deram uma trégua. Eles passaram o Natal juntos, tá certo? Há até o registro em uma foto de uma partida de futebol que alemães e franceses fizeram nessa trégua. Os caras então ali jogando bola, pá, de boa, ceiaram, passaram o Natal juntos,
tá certo? Dia 27 de dezembro, cada um voltou para sua trincheira e a guerra voltou a acontecer. Olha que loucura que é, tá certo? Aqui a guerra não é das pessoas, né? Não são dos seres humanos, mas sim dos países, tá? Voltando aqui para as nossas questões. Então você vai ter aí esse aparato, tá certo? Tanto naval, tanto marítimo, né? Quanto aéreo para prejudicar o meu inimigo, não deixando com que os recursos cheguem até as suas trincheiras, tá? Aliás, foi em um desses ataques submarítimos, tá certo? Que a Alemanha vai afundar alguns, não é um, são alguns navios brasileiros, tá? Fazendo com que o Brasil adentre a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Depois de ter afundado aí o Macau. Alguns outros navios já tinham sido afundados, tá? E também, quando a Alemanha acaba afundando um navio inglês, do qual continham 100 tripulantes estadunidenses. Esse foi o motivo pelo qual os Estados Unidos aceita entrar na guerra oficialmente. Oficiosamente, né, por baixo dos panos, os Estados Unidos já vinha demonstrando interesse nessa guerra para salvar a Tríplice Entente, porque quem mantinha ali as questões da Tríplice Entente eram os Estados Unidos. Salvar a Tríplice Entente era salvar os seus recursos. Tá? Os Estados Unidos estão em franco desenvolvimento, em franca ascensão industrial e econômica, etc, etc. Tá? Porém, pessoal, de 1917 para frente, tá certo? A gente faz numa outra oportunidade, tá certo? Num outro vídeo aqui, tá? A gente fala essa segunda parte da Primeira Guerra Mundial. A gente vai fazer essa segunda parte da Primeira Guerra Mundial, trazendo aqui a conclusão, o desfecho de tudo isso, tá? Tranquilo? Então, nesse aqui eu vou parar por aqui e depois a gente retoma esse assunto. Tranquilo? Maravilha?